Você já deve ter visto que a porta de um elevador não fecha enquanto tiver algo ou alguém no caminho dela, certo? Também já deve ter reparado que os postes acendem sozinhos quando começa a escurecer. E você já parou para pensar como essas coisas funcionam sem ninguém encostar em nada? No vídeo de hoje, vamos mostrar como a física quântica abriu as portas para essas tecnologias. Isso mesmo, a física quântica, que tanta gente pensa ser coisa de outro mundo. Já pensou? As portas automáticas, a iluminação urbana e outros sistemas, como os alarmes residenciais, funcionam graças a um componente eletrônico chamado de sensor fotoelétrico. Esse sensor é ativado quando um tipo específico de luz chega até ele. Mas não se engane, para fabricarmos um sensor que parece tão simples, foi preciso muita investigação para entender como a luz interage com as coisas. E isso não é nada simples. Primeiramente, alguns cientistas notaram que a luz poderia afetar componentes elétricos, o que foi chamado de efeito fotoelétrico. O problema é que parecia impossível explicar esse efeito com a teoria da eletricidade que existia até então. Foi um cientista pouco conhecido naquela época que conseguiu explicar, Albert Einstein. Ele resolveu o problema com a ideia radical de que a energia da luz viria em pacotes, como se fossem pequenas partículas, uma coisa que não faz sentido para nenhum tipo de onda como a luz. Essa teoria de Einstein foi fundamental para o início da física quântica, que explica que coisas muito pequenas não podem ser descritas simplesmente como partículas, nem só como ondas, o que é muito diferente da realidade que a gente vivencia. No nosso dia a dia, as massas são muito grandes para que isso tenha alguma importância. Apesar de ter seu nome marcado na história pela teoria da relatividade, Einstein ganhou o prêmio Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico. De modo simplificado, quando um pacote de luz com uma certa energia atinge um metal, ele pode causar um aumento de energia dos elétrons presentes ali. Esse aumento de energia, que é quântico, pode gerar uma corrente elétrica. A porta do elevador, por exemplo, só se fecha quando a luz emitida em um lado chega completamente do outro, e assim o circuito elétrico se completa. No caso da iluminação urbana, enquanto os postes recebem luz do sol, o circuito permanece funcionando, e a lâmpada do poste permanece desligada, e só é ligada quando o sol se põe e o circuito é interrompido. As coisas com um peso absurdamente pequeno não funcionam como a gente experimenta no dia a dia. Mas para os elétrons, que são os atores por trás de todos os aparelhos eletrônicos que você tem, as coisas funcionam de uma maneira que parece muito estranha para a gente. Conceitos simples como onda ou partícula começam a se misturar. Existe uma grande confusão por aí sobre o que a física quântica representa. Você já deve ter ouvido alguém pegando carona nela para enganar as pessoas com produtos como sal quântico ou terapias quânticas. Mas o que essa teoria faz de verdade é explicar o movimento de coisas extremamente pequenas, como os elétrons, e permitir que você use componentes eletrônicos como os transistores dos computadores ou sensores fotoelétricos da porta do elevador. Coisas bem práticas mesmo. Você tinha noção do quanto o estudo de coisas pequenas é importante para o seu dia a dia? Ficou surpreso em saber que a física quântica possibilitou a gente ter computadores e outros eletrônicos? E que ela não explica as terapias quânticas? Escreva aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e se quiser ajudar a gente a dar o reconhecimento que a ciência merece, por favor, curta esse vídeo e compartilhe com todo mundo.